Sejam muito bem-vindas à nossa aula sobre a lei espiritual do merecimento. É muito interessante a gente falar sobre esse assunto, porque é como se fosse uma continuação da aula passada. E a gente falou também sobre merecimento na aula passada. Porque muitas vezes o nome da aula era contratos kármicos, né? Quebra de padrões invisíveis e tal. E muitas vezes nós passamos uma vida inteira sem saber que nós estamos nos sabotando com relação ao merecimento, né? Nós achamos que não merecemos tal coisa, então eu quero que vocês entendam hoje da onde vem isso, quais são as raízes dessa falta de merecimento, que a gente acredita que merece, mas lá no inconsciente sabe que não merece. Eu quero ensinar exatamente para vocês o que isso significa. E entender que essa lei pode transformar totalmente a nossa vida. Já percebeu como algumas pessoas, por exemplo, rezam, fazem promessas, trabalham duro, e mesmo assim não conseguem prosperar? Não conseguem ter dinheiro? E outras pessoas, parece assim que tem uma chave invisível, né? Que tudo flui, as portas se abrem, as bênçãos chegam. Ai, aquela pessoa, tem gente que fala assim, aquela nasceu virada para a lua. A diferença não está em Deus, não está na sorte. Ai, aquela pessoa tem mais Deus no coração, aquela não. Ou por que aquela Deus foi mais legal com aquela pessoa do que com aquela? Por que tem gente que mora na rua e tem gente que mora em mansão? Será que Deus gosta mais de fulano? Nossa, e aquele fulano lá não é merecedor? De onde vem esse merecimento? Está naquilo que a gente acredita merecer. Ok? Deixa eu só desligar aqui. Se o meu cair... Vamos lá. Continuando. Então, nós só recebemos na medida daquilo que nós acreditamos ser digno de receber. E é isso que nós vamos aprofundar hoje. Como o merecimento atua tanto no nível científico, espiritual, prático da nossa vida. Ok? Então, nós vamos começar aqui pela ciência. Eu sou neurocientista, eu sou psicoterapeuta, mas eu também falo de espiritualidade. Então, por isso que todas as minhas aulas, todos os meus temas, tudo que eu falo, eu sempre vou falar com base em neurociência e com base na espiritualidade. Porque eu sempre falei que a espiritualidade e a ciência nunca estiveram tão próximas, né? Uma tão conectada na outra e respondendo a outra. Então, é um momento que a gente está vivendo aí que tudo se completa, tá? Então, eu quero explicar para vocês que existe um ponto central. A nossa autoimagem, como a gente se enxerga, regula tudo na nossa vida. Isso é científico, gente. Tem um cirurgião plástico, que na verdade ele foi cirurgião plástico, mas ele escreveu vários livros, escreveu muita coisa, muitos assuntos sobre psicocibernética. Ele descobriu que quando ele operava pacientes que tinham cicatrizes, olha essa história, gente, muitos mudavam radicalmente de vida porque passavam a se ver de forma diferente. Sabe assim, por exemplo, a pessoa tinha lá uma cicatriz horrível no rosto, por exemplo, por causa de um acidente ou coisa assim, e se ia fazer uma cirurgia plástica para tirar aquela cicatriz do rosto. A pessoa mudava a forma, a vida dela mudava radicalmente. Só por causa de uma cicatriz? Mas mudou só uma cicatriz. O que aconteceu na vida dela? Na vida que eu digo com relação a outras áreas da vida. Porque se viam de uma forma diferente. Mas algumas outras pessoas, mesmo depois de se transformar fisicamente ou fazer o rosto totalmente diferente, estou falando do rosto, mas ele falava de várias... Nessa obra dele sobre psicocibernética, ele falou sobre várias partes do corpo também, né? Quando
essas outras pessoas mudavam, transformavam tudo fisicamente, continuavam se vendo da mesma forma de antes. Ou seja, a mudança só acontece quando a autoimagem interna muda. Por quê? Porque o cérebro, ele funciona como um termostato. Nesse livro aqui também, que eu já indiquei esse livro tanto, gente, tanto. Nesse livro também fala que nós precisamos criar em nós um termostato. Eu vou explicar por quê. Depois eu falo especificamente desse livro, que ele fala na área financeira, né? Termostato da riqueza, ele fala. Mas, por exemplo, por que um termostato? Faz de conta que nós temos um termostato. Se o nosso termostato interno está regulado para escassez, não importa o quanto você trabalhe, não importa o quanto você funcione durante o dia todo, você sempre vai estar voltado para a escassez. Se o seu termostato está regulado para abundância, mesmo que você perca tudo, você vai atrair tudo de novo. Muitas pessoas muito ricos, que perderam tudo, foram à falência, em pouco tempo, eles retornaram com toda a fortuna deles. Ah, porque eles têm mais sorte? Não, porque como se fosse um termostato mesmo, foi regulado para vibrar na abundância. Calma que eu não vou deixar vocês assim com tanta informação, vou levar vocês para a prática, para vocês entenderem o que é isso na prática, tá? A neurociência mostra tudo isso que eu estou falando através de uma coisa que se chama sistema de ativação reticular. É como se ele filtrasse tudo aquilo que você enxerga no mundo. Os nossos olhos, existe aí sistema de ativação reticular. Eu posso estar olhando para a mesma árvore que a Josi, por exemplo. Eu posso estar enxergando aquela árvore maravilhosa. Meu Deus, que árvore linda! Olha só esse tronco, que tronco forte, que lindo! Olha só esses galhos, meu Deus! Aí a Josi pode estar olhando para a mesma árvore que eu e falar assim, credo, né? Essa árvore nem dá fruta, que árvore horrível! Por que essa árvore está aqui? Não tem nenhuma frutinha nessa árvore. Entende? Então, nós filtramos o que nós estamos enxergando. Nós filtramos de acordo com o que a gente quer. Eu posso ir mais além. Por exemplo, se você compra um carro vermelho, de repente, você começa a andar na rua, não é se isso acontece, você vê muito carro vermelho. Parece que em todo lugar que você vai tem carro vermelho. Os outros carros vermelhos sempre tiveram lá. Estou falando de uma outra forma agora para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Aí, por que agora que eu tenho um carro vermelho, parece que só me aparece carro vermelho? Meu Deus, como tem carro vermelho agora? Sempre teve carro vermelho. Só que agora o seu cérebro, ele está filtrando essa informação. Aí é como se antes sempre esteve lá, mas você não via, porque o seu cérebro não ativou aquele carro vermelho que passou ali, entende? Da mesma forma acontece com a prosperidade. Por quê? É energia. Se você acredita que não merece, esse sistema de ativação, digamos, reticular, porque isso é científico, ele bloqueia as oportunidades para você. Se você acredita, olhem, gente, gravem essa frase. Se você acredita que não merece, esse sistema vai bloquear todas as oportunidades que poderiam vir para você. Aí depois você me fala assim, mas é que fulano teve mais oportunidade que eu. Por isso que eu não consegui ter mais dinheiro, me dar melhor, porque fulano teve mais oportunidade. Será mesmo que ele teve mais oportunidade? Ou porque inconscientemente as oportunidades foram bloqueadas para mim e apareceram para aquele fulano? Nós literalmente não vemos as chances na nossa frente quando a gente acha que não merece. É louco isso, né? Parece loucura eu falar isso para vocês, tá? Mas como assim? Agora eu quero falar sobre a perspectiva espiritual.
Basicamente é a mesma coisa, mas ainda é mais claro na espiritualidade. Porque, assim, tem uns autores que eu sempre vou falar deles, tem um livro, tem aqui nessa longe, eu sempre vou falar deles em tudo, porque eu estudei muito sobre a forma como eles ensinam sobre dinheiro, sobre tudo, sobre merecimento, sobre manifestação, enfim, que é o Greg Braden e o Joe Dispenza. O Greg Braden, ele fala sobre o campo inteligente, que é um campo que a gente tem em volta. Eu sempre falo que é o nosso campo eletromagnético. Algumas pessoas conhecem como aura. Esse campo, ele responde ao que nós sentimos e nós acreditamos. O Joe Dispenza fala que emoção é uma assinatura energética. Você não atrai o que você deseja, você atrai o que você vibra. Você atrai o que você é, de verdade. Na Bíblia também tem esse princípio aí da lei do merecimento. Deixa eu ver onde que eu anotei aqui. Ó, em Mateus 25, 29, está escrito assim: porque ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, aí muitas pessoas acham que quando Jesus falou isso, ele foi, nossa, que Jesus horrível, né? Falar um negócio desse, ao que tem vai ser dado em abundância e ao que não tem vai se tirar tudo ainda? Meu Deus do céu. Aí tem gente que fala assim, daí o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre, tem até a música, né? Mas o que isso quer dizer? O que esse versículo está querendo dizer de verdade? Se você acredita que tem valor, se você acredita que você merece, Deus, o universo, vai multiplicar. Então, ao que tem, lhe será dado mais e mais e mais. Isso é sobre merecimento, gente. Acredita em vocês. Agora, se você acredita que não merece, até o pouco que chega para você, se esvai como entra na mão e escapa pelos dedos. É assim que funciona. Isso aí, merecimento não é uma questão moral. Não se trata de ser bom o suficiente. Eu tenho que ser bom o suficiente para Deus me dar. Isso é uma questão de frequência. Se você se coloca, então isso é sobre a sua autoimagem. É sobre a sua autoimagem. Se você se coloca como uma pessoa que não é digna, que não merece, a vida é um espelho. Se você se vê como uma pessoa que não merece, o que o universo vai te devolver? Ele entende. Tá, você não merece? Então tá bom, você não merece, não vai ter. Pronto. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, não vou falar o nome dela, para não expor, mas a gente estava conversando justamente sobre isso, e a pessoa falou assim, pois é, tem gente que fala que eu penso demais, ou que eu quero demais, como é que é? Ai, meu Deus do céu, agora não vou lembrar o ditado do chapéu, colocar o braço, não sei. Não lembro direito o ditado. Mas é como se você acha que você pode tal coisa, mas você não pode. Uma pessoa falou isso para ela, só para vocês entenderem. Você acha que pode isso, mas você não pode. E eu escuto gente falar assim, se enxerga, olha onde você mora. Olha o que você tem na sua vida, você acha que você vai poder fazer tal coisa? Para. Ou então fulano que fala assim, você... Outra coisa também muito interessante que eu lembrei agora, a gente estava falando sobre os índios, né, sobre os indígenas, porque o meu ex-marido, futuro, não sei, ele continua, né, trabalhando na área que ele trabalha lá. E daí ele falando, né, sobre se eu queria fazer uma visita, né, numa aldeia e tal, que vai ter um evento. Aí a gente conversando sobre isso, aí ele falou assim, viu a indígena de não sei quantos anos lá, não sei se é no Acre, não sei em que lugar, que se formou em medicina e ela quer ficar trabalhando lá, né, ali nas regiões próximas, porque ela quer atender as pessoas e tal, e o trabalho dela é todo voltado para... A medicina dela é toda voltada para o uso ainda das plantas e não sei o quê. Aí a gente conversando sobre isso. Eu falei, nossa, que interessante, né? Quem diria,
né? Tem indígenas advogados, médicos, enfim. Agora, tem muita gente que fala assim, nossa, mas como olha quem você está aí, você não tem capacidade de cursar uma faculdade, ter um diploma e trabalhar com isso. Se ela percebeu que ela podia, se ela se enxergava, se ela se via como uma médica, e famosa, que agora já está famosa, as oportunidades chegaram para ela. Então, é uma questão de a gente se colocar como digno ou indigno. Se eu sou digna disso, eu vou conseguir. As oportunidades vão chegar para mim. Aí vocês falam assim, tá, mas como? Se eu moro na periferia, se eu sou não sei o quê, se eu nunca estudei, se eu isso, se eu aquilo, eu coloco um monte de problema, você já colocou um monte de problema, né? Você já se intitulou, tô dando exemplo, tá, gente? Você já se intitulou pobre da periferia, que não vai conseguir, que não sei o quê, que não sei o quê, que não estudou, né? Tá? Mas vamos lá. O que eu quero dizer é que não existe aquele que Deus é bonzinho para aquele que se deu bem e Deus é um carrasco com aquele que está morando na rua. Tá tudo, se a gente parar para pensar, grande parte do que acontece conosco tá na nossa autoimagem, como a gente se vê, como a gente se enxerga, assim como a gente enxerga o mundo, né? Lembra que eu falei do sistema de ativação reticular? Tudo é o filtro que você tem. Qual é o filtro que você tem quando você se olha? Né? Qual é o filtro? Por exemplo, né? Vamos pensar. Roberto, já te chamo, tá, Roberto? Por exemplo, se eu tô... Não, vamos falar sobre um outro... Vou só dar um exemplo, Roberto, daí eu já abro para você falar, tá? Por exemplo, no relacionamento. Alguém pode rezar, pedir, querer um amor, né? Mas se lá no fundo acredita que não é digno de amar, de ser amado, ou quer uma pessoa que seja com várias qualidades, né? Eu quero uma pessoa assim, eu quero uma pessoa assim, que seja bom comigo, que me trate bem, que me leve para viajar, que me isso, que me aquilo, né? Mas lá no fundo, eu acredito que eu não sou digna disso, eu vou atrair relacionamentos desequilibrados, porque tudo é energia. Exemplo, mulheres que sempre atraem parceiros abusivos. Gente, eu já atendi muita mulher assim. É sempre um atrás do outro, um pior que o outro. Aqueles parceiros abusivos. Qual é o código interno que ela está vibrando? Eu não mereço. Eu não mereço algo melhor que isso. Aí eu termino com um traste, eu vou lá e arrumo outro traste. Mas é um código interno, talvez inconsciente. Vocês estão entendendo? Roberto, pode abrir seu microfone? Vamos ouvir o que o Roberto... Ale, é porque eu acho que agora, quando eu entrei em outro e-mail do meu marido. Eu ainda brinquei e falei, nossa, tem um homem aqui. Não, é porque eu caí, a minha ligação caiu, aí eu acho que quando eu entrei, eu bati no e-mail dele. Ah, então tá. Então fala aí, minha linda. Ai, que bom. Não, Eu achando... eu. Aí, que era que eu estava falando? Eu sou uma pessoa próspera, entendeu? Eu sou filha da... A minha mãe... aliás, eu fui largada no hospital, fui criada por uma outra família, sabe? A outra família, não vou reclamar, me criou muito bem tudo. Mas aí mas queira ou não queira, os meus irmãos, com ciúme de mim, sempre me botavam assim para trás de tudo. Aí, quando eu casei, aos 17 anos, casei, e eu queria viver aquela vida que eu tinha com a minha mãe. E eu prosperei, entendeu? Eu prosperei, eu trabalhei, eu tenho uma casa boa, meus filhos, um mais velho é formado em engenheiro, eu tenho um filho formado em medicina, a minha menina do meio, ela é empresária, mas a profissão dela é comissária de bordo. Só que esse ano, eu estou assim, eu estou andando para trás, esse ano
Nada tá dando certo. Meu carro quebra, gastei uns 4 mil. Quando eu pego o carro 2, 3 dias de novo, o carro tá quebrando de novo, sabe? Nada tá prosperando e eu tô me enchendo de dívida, e eu tô me enfiando em dívida. Mas Aí, eu sou uma pessoa próspera. mas aí é outro caso, sabe? Aí pode ser sim que você esteja aí com uma energia travada, aí tem que ver qual é o motivo, se tem algum obsessor aí tem várias outras coisas, entendeu? Não é um padrão que você segue. Você não está seguindo um padrão de vida que está sempre dando errado, não é isso. O seu caso é diferente, né? Então, a gente. É isso. É isso que eu estava falando. Você pediu para mim assistir a aula de hoje e tudo. Quando começou, você pediu para mim assistir a aula de hoje e tudo. Aí quando começou, eu parei até aqui, estou até no carro ainda. Ah, minha linda, que dó, nem foi para casa. Não, porque eu quero assistir a aula e tudo, porque eu queria saber. Eu acho que é alguma coisa que está me travando. E que nem você sabe, que eu fiz um chakra lá do meu esposo. Ele voltou, mas hoje a gente sente e a gente conversa. Por que ele foi embora assim de uma hora para outra? E ele não me avisou, ele não disse nada e tudo. E ele voltou, na verdade, até outra pessoa, foi até melhor. Mas nem ele entende, sabe? De fevereiro para março. Alessandra. Foi. Aí de lá para cá, você sabe, lembra quando eu conversei com você a primeira vez, eu disse para você que além dele ter ido embora, eu fiquei com muita dívida, fiquei com muita coisa, fiquei tão atrapalhada que Ave Maria. E ele voltou, ele trabalha, ele ganha bem, nós estamos lutando, mas parece que as coisas estão indo para trás, sabe? Não, aí a gente precisa fazer alguma coisa, entender o que está acontecendo. E daí não é o isso padrão. que eu Não, a gente vê. É isso que eu queria falar com você, mas a senhora, outra hora, eu vou chamar você, que eu tenho o seu número, e a gente vê o que é está acontecendo, porque eu sou uma pessoa próspera. A minha mãe, hoje, a verdadeira, ela vive no sem terra. Não, e eu não. Mas isso tudo é interessante a gente conversar, tá? Porque a aula passada que a gente falou sobre quebra de padrões, às vezes é padrão, algum padrão. Então, tem várias. Quando a gente começa a mexer, a trabalhar com a espiritualidade, por isso que chama de expansão de consciência. Você começa a ver coisas que você antes não via, situações que você está levando ali na tua vida que antes você não conseguia enxergar. E isso é ótimo, isso é maravilhoso quando você sai da caixinha e começa a ver o mundo de uma forma expandida. E essa situação que está acontecendo com você pode ser uma coisa pequena, uma calibragem de uma energia, coisinha simples, que a gente não tem problema aí, mas a gente precisa analisar o que é, tá bom? Então tá bom. Então depois eu te chamo e a gente vê isso, tá bom? Tá bom, meu amor. Estamos sempre aí. Qualquer coisa você me chama, tá? Mas se quiser ficar na aula, fique aí que tem mais assunto para a gente conversar, tá bom? Mas eu vou ficar, vou escutando aqui, tá? Isso Tchau, mesmo. beijo. Beijo. Tchau. Tá, vamos continuar aqui então. Que bom ela falar isso, porque é até bom vocês entenderem, né, gente, também, porque às vezes a pessoa está seguindo um padrão de vida, não sabe por quê, que é a falta de merecimento. Mas às vezes é alguma coisinha que está acontecendo ali, algum problema que deu, mas eu nunca fui assim, o que está acontecendo? Aí é diferente, tá? Mas vamos para mais um exemplo. Vocês já viram essas pessoas que tem muito caso que ganha na loteria, fica milionário, esses dias ainda passou na televisão, e daí passam uns meses ou um ano e daí perde tudo. Cantores, sabe assim, que fazem sucesso, aqueles cantores que fazem sucesso com uma música só, explode, sabe? Canta aquela música, toca em todas as rádios, fica rico. Aí não consegue mais fazer sucesso com outras músicas, daí fica pobre de novo, perde tudo. Ou pessoa que já ganhou no Big Brother, também já teve isso daí, reportagem sobre isso. Fulano ficou milionário no Big Brother, saiu de lá, passou uns meses, perdeu tudo de novo. Por que que acontece isso, gente? Porque a identidade financeira dessa pessoa não foi programada para tanto dinheiro. É o tal do termostato, da regulagem. Aí, claro que nós vamos entender aí como fazer para que esse termostato seja regulado para abundância, para prosperidade, né? Essa identidade da pessoa, como se fosse uma identidade financeira,
não está programada para o merecimento da abundância. Pessoas que se olham no espelho e acham que ter uma casinha mais ou menos, ou viver de aluguel a vida inteira, ou ter um... vou contar uma história rápido, né, para a gente não atrasar muito, mas eu vou contar uma história mais ou menos aqui sobre o meu pai. Meu pai faleceu faz 15 anos. Eu já estudava sobre espiritualidade, mas eu ainda não trabalhava com isso, né? Como eu falei. Então, eu não sentia que eu tinha tanta propriedade para falar, né? Para ensinar as pessoas. Eu estudava ainda. E o meu pai, ele tinha uma visão, assim, muito limitada de muita coisa, né? Ele era uma pessoa que ele falava assim, o pai dele, no caso, meu avô, faleceu com tantos anos, não lembro agora, 50 e poucos. Então, aí ele tinha 60, ele falava assim, eu já passei do meu pai, então, qualquer hora que eu morrer, eu nem merecia estar vivendo tanto mais que o meu pai. Então, esse negócio de merecimento na cabeça dele era muito limitada. Por exemplo, eu sempre, desde pequena, tinha vontade de ser rica. Eu sempre tive. Para mim, eu era criancinha. Eu brincava que eu era uma fazendeira, que eu era não sei o quê, que eu era famosa, que eu ganhava um dinheiro, que não sei o quê, eu andava de avião. E eu era assim, pequena, bem à frente, né? E o meu pai tinha a mente limitada, mas porque ele foi criado daquela forma. Então, mesmo ele tentando falar assim, minha filha, vai com calma, não queira... Eu já era para frente. E daí, eu lembro que ele não tinha, assim, expectativa de vida. A única expectativa que ele tinha era se aposentar. Só. Eu falava assim, pai, mas quando o senhor se aposentar, a gente vai viajar, aí a gente vai para tal lugar, vai conhecer não sei que lugar, e ele nunca tinha andado de avião, daí o senhor vai andar de avião e vai fazer isso, vai fazer... Não, eu só quero me aposentar. Depois, se eu me aposentar, daí o que vim tá bom, mas eu só quero me aposentar. Ele não tinha mais nada de ideia na cabeça dele. O que aconteceu, gente? A autoimagem dele era de um trabalhador que só tinha um sonho de se aposentar. Quando ele se aposentou, ele ficou doente. Aí ele doente, aí minha mãe, eles tinham um carro, daí minha mãe queria trocar de carro. Só que o pai estava doente, já estava assim, não, ele tinha acabado de se aposentar, minha mãe queria trocar de carro. Aí ele falava assim, mas esse carro já tá bom. Daí a mãe falava assim, mas eu quero um carro novo, não sei o quê. Minha mãe sempre gostou, né, de carro. Aí ele, mas esse carro já tá bom, não precisa trocar. Daí a mãe falava, não, vamos trocar um melhor, um não sei o quê, não sei o quê. Daí ele falava assim, mas eu só preciso de um carro que me leve até o hospital e pronto. Vocês estão entendendo? Olha a visão limitada que meu pai tinha. Ele falava assim, um carrinho para me levar para o hospital já tá bom demais, minha filha. Olha a ideia dele. E foi o que aconteceu. Meu gato fazendo barulho, mexendo alguma coisa lá embaixo, mas tudo bem. O que aconteceu? Minha mãe até trocou de carro porque minha mãe queria, né? Era porque ela queria, não sei o que, até trocaram. Aí, não, minto, eles não trocaram. Ela só foi trocar depois que ele faleceu, porque ele bateu na tecla que não precisava de carro melhor, porque aquele carro já daria para levar ele para o hospital. E nos últimos meses da vida dele, o carro só serviu para levar ele para o hospital, porque era uma atrás da outra. Vocês estão entendendo? Chegou a me arrepiar aqui, ó. É assim, gente. A sua autoimagem, o que você vê, o que você merece, o que você quer da sua vida, é um carrinho só para te levar para o hospital? Se você achar que você merece só isso, é só isso que você vai ter. Vocês entendem? Então, eu expliquei para vocês na área científica. Isso é científico. Existe uma química no nosso cérebro quando você... Por isso que o Greg Braden fala, quando você sente aqui no teu coração inferior àquilo, você manda uma mensagem para o teu cérebro, não vou explicar aqui dessa forma, né? Mas você manda uma mensagem para o teu cérebro capta aquela mensagem, aquela informação, e você aciona esse SAR, né, que é o sistema de ação reticular, que você só vai enxergar aquilo que você está emanando.
Indo para o lado espiritual, é o campo que a gente tem em volta da gente. Então, tanto no científico como no espiritual, tudo converge para a mesma situação. Outro exemplo que eu posso dar é na área da saúde. Quantas pessoas eu entro nessa? Ai, meu Deus, eu tenho que mudar isso na minha cabeça. Quantas pessoas que fazem de tudo, mas não conseguem sustentar hábitos saudáveis? Será que, no fundo, não tem uma crença aí que sobre por que eu não tenho esse hábito saudável? Eu vou falar para vocês sobre isso. Para mim, que eu preciso tratar isso, que eu já identifiquei esse mal na minha vida, né? Eu já identifiquei. Vou fazer 45 anos. Na minha infância, na minha adolescência, não sei como é para vocês aí, alguém que tem a minha idade também, ou mais ou menos foi criado dessa forma. Antigamente, comer saudável não era muito normal. Era meio que uma coisa assim, muito fora da nossa realidade ali, da minha cultura, né? O que é comer saudável? Tipo, tomar café da manhã e comer um pedaço de mamão, isso é coisa de hotel, coisa de rico. Isso não é normal, entre aspas, né? Ou granola, por exemplo, era uma coisa fora da minha realidade. Eu só fui descobrir essas coisas depois que eu já era adulta. Então, queira ou não, talvez o lugar que eu fui criada, né? Fui criada na periferia, por exemplo, né? Não sabia. Eu fui conhecer muitas coisas, eu tinha vontade de ser rica, mas meu pai trabalhava, minha mãe era dona de casa, né? Eu só fui fazer faculdade depois que eu passei no concurso, e daí a prefeitura pagava a metade da minha bolsa, dava uma bolsa, né, de 50, 60%, senão eu não teria feito faculdade na minha vida, porque meu pai não tinha condições. Então, essas coisas. Muita coisa, para mim, de ser saudável, era coisa de rico. Pobre come arroz, feijão, né? Não come saudável, não come carne, não come coisa light, coisa diet. Não existe, isso é coisa de rico. Então, o que eu quero que vocês entendam? Muitas pessoas, hoje eu identifico isso na minha vida. Eu tenho uma crença inconsciente de que eu não mereço isso. É claro que eu estou, né, trabalhando com relação a isso, porque eu preciso quebrar todas as crenças da minha vida. Se eu quero ser uma pessoa saudável, eu percebi que ao longo dessa minha idade eu preciso ir para a academia, não por estética, mas por saúde. Estética também, né, que a gente quer ficar bonita. Eu preciso comer saudável. Aí, por exemplo, porque tem que comprar aveia, tem que comer não sei o quê, tem que fazer isso, tem que inventar não sei o quê. Às vezes eu olho e falo assim, ai, que coisa chata, não quero. Se eu tô com vontade de comer um bolo de chocolate, eu vou comer, não tô nem aí. Mas será que não é muito por causa da crença que eu tinha? Será? Olha o que eu tô falando para vocês. Será que não é? Não quer dizer que essas coisas são mais caras. Não, hoje não. Mas antigamente era fora da minha realidade. É isso que eu quero que vocês entendam. Antes, esse tipo de coisa era fora da minha realidade. Hoje, não. Mas será que eu ainda não carrego alguma crença escondida aqui dentro? De que ser saudável ou comer dessa forma é só para rico? Entende? Então, fica aí como é que fala? Uma pulguinha aí na orelha de vocês, né? Só para vocês pensarem o que vocês acham sobre isso. E se quiserem, podem escrevendo no chat, que depois nós vamos comentar, tá, gente? Então, o merecimento, ele atua como um filtro. Esse filtro é muito silencioso em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, o merecimento atua como um filtro. E eu sempre falo, tudo na vida, a gente precisa perceber o nosso bloqueio. Se você não entender, se você não observar o bloqueio, aquilo que te bloqueia em alguma área da sua vida, você nunca vai mudar. Por quê? Porque se você não vê o que te bloqueia, você sempre vai achar que aquilo é normal, entende? Só que vocês viram como esse negócio de merecimento não é só espiritual?
Vocês viram como isso também é científico? Isso é real? Quero trazer uma coisinha mais profunda aqui para vocês, antes da gente ir lá comentar, né, sobre as mensagens que tem lá no chat. Muitas vezes, olha só, o bloqueio do merecimento vem desses contratos que a gente falou na aula passada, daqueles contratos inconscientes. Na família, se você, isso, agora eu vou dar uma retomada aqui sobre tudo que a gente já falou na outra aula, tá, gente? Só para vocês entenderem, para contextualizar aqui. Se você ouviu a vida inteira que dinheiro é sujo, né? Inconscientemente, para não trair sua família ou para não ir contra o que sua família falava, você vai sempre se manter na escassez. Tá? Com relação à religião, muitas tradições ensinaram que é melhor sofrer do que prosperar. Aí você carrega a ideia de que não merece abundância, porque isso seria pecado. O karma, por exemplo, em algumas filosofias, algumas visões espirituais, você pode trazer memórias de outras vidas que dizem o quê? Você não merece mais. Ou, como eu falei lá na outra aula, a sua alma fez contratos, né? Lembra dos padres? Enfim, isso é assunto da outra aula, mas só para vocês relembrarem. Pode ser que você pense, você fez um contrato ou alguma memória passada, não é o que Deus, não é que Deus não queira te dar, mas é porque você não merece, você é pecador. Você que está se mantendo preso a isso. Inconsciente? É inconsciente, mas o que nós temos, o nosso cérebro, a nossa mente dividida em consciente e inconsciente. Consciente é aquilo que você sabe que você está fazendo. Inconsciente você não sabe, mas tem muitas memórias gravadas lá dentro. Nós precisamos trazer para o consciente para ressignificar isso. Ok? Agora, veja como tudo se conecta. Tudo que eu estou falando pode parecer um monte de conversa aqui fiada, mas não. Você vai ver como tudo se conecta. A ciência mostra que o cérebro está buscando coerência. A espiritualidade mostra que o nosso campo energético responde àquilo que a gente está vibrando. O merecimento é uma chave que conecta esses dois mundos, como eu falei, a ciência e a espiritualidade. Quando você muda sua autoimagem e melhora a sua frequência, o que acontece? O merecimento abre o fluxo da prosperidade. É você, sabe? É como se você mesmo dissesse ao universo, eu aceito, eu recebo. Daí o universo fala assim, tá bom, então vou te dar. Você precisa se enxergar como merecedor. Teve uma época que eu tinha muito isso, assim, sabe? Muito tempo da minha vida, né? Eu queria, mas, por exemplo, queria muito dinheiro, queria isso, queria aquilo, mas no fundo eu sentia que eu sozinha não ia conseguir. Eu sozinha não ia ganhar dinheiro suficiente. Eu precisava ter um marido para me ajudar. Não estou falando agora sobre ter marido ou não ter um marido, tá, gente? Agora a questão é ter o dinheiro. Eu achava assim, eu queria ser uma mulher independente, eu queria ser uma mulher assim, 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 mas lá no fundo eu achava que nunca ia conseguir, porque eu precisava ter um parceiro comigo. E foi justamente nesses anos que eu me separei, que eu fiquei separada, é que as coisas que eu tinha um sonho, que eu queria muito fazer, que eu queria trabalhar na internet, que eu queria mostrar mesmo o meu trabalho na internet, foi justamente nesses 2 anos que eu fiquei separada que as coisas aconteceram. Não estou falando que o meu marido ou atrapalhava, não, de jeito nenhum. Mas foi quando, acho que aquela crença que eu tinha, eu queria provar para mim, para o mundo, sei lá para quem, que eu conseguia. Então, quando você decide que você vai, você vai.
Quando decide que você merece, a sua autoimagem muda. E isso faz você mudar a tua frequência, faz você, sabe, você pensa assim, eu mereço, eu consigo. Eu sou a... Não posso falar palavrão aqui. Não é? É assim, gente. É assim que funciona. Agora eu quero que você pense numa área da tua vida. Pensa aí, vamos fazer um exercício prático. Pense em alguma área da tua vida que você sente que não está recebendo tanto quanto gostaria. Por exemplo, se você você vai pensar aí na área no relacionamento amoroso, né? Ou pense aí no dinheiro, feche os olhos e pense em alguma área da tua vida que não está tão legal como você queria que estivesse. Aí pergunta assim para você, mentalize assim a pergunta: eu realmente acredito que eu mereço só isso? Eu realmente acredito que eu mereço isso? Vamos pensar, se é o marido. Se o marido é um traste, ou se o namorado é um traste. Ou vice-versa, né? Porque pode ser um homem que esteja assistindo aqui. Se é minha mulher, enfim. Mas como nós estamos só em mulheres agora, depois, na gravação, vão ter homens que vão assistir, mas enfim, pensa se você tem um marido traste, se seu marido ou se o seu namorado, enfim. Não tá legal esse relacionamento? Agora pensa assim, eu realmente mereço só isso? Ou então, pode fazer a pergunta diferente. Eu realmente acredito que eu mereço isso? Agora, se você está com problema financeiro, se o que está meio em perrengue aí na tua vida, vamos pensar o salário que você ganha. Vou colocar aqui, R$ 2.000. Mas R$ 2.000 é pouco, não estou conseguindo pagar minhas contas, eu preciso de mais dinheiro. Agora, faz a pergunta assim, eu realmente mereço receber só isso? Ou muda a pergunta, eu realmente acredito que mereço isso? Agora a resposta vocês vão sentir. Muitas vezes essa resposta é dolorosa, mas aí é que vem a cura. É aí que começa a cura. Por quê? Se você está num relacionamento abusivo, se você tá com um relacionamento que não, não tem tanto, que não. Será que é só isso que eu mereço? Por que eu tô com uma pessoa assim? Por que fulano, não é comparação, tá, gente? Mas vamos pensar, por que fulano tem lá um marido carinhoso, um marido atencioso, trabalhador, que leva a fulana para viajar, que dá presente, isso, aquilo, outro. E o meu é um traste. Por quê? Será que o problema é ele ou o problema sou eu que atraí esse traste? Vocês estão entendendo? No momento, por que eu estou querendo que vocês fervilhem a cabeça de vocês? Porque no momento em que a sua cabeça começar a fervilhar, você começar a perceber que você merece mais que isso, aí a gente pode falar, eu estou expandindo a minha vida, estou expandindo a minha consciência, eu vejo que eu mereço mais, eu acredito que eu mereço mais. Se receber 1.000, 1.500, R$ 2.000 é pouco para mim? Aí você pensa assim, mas por que fulano ganha 10.000 e eu ganho só 2? Porque fulano é mais inteligente que eu. Olha a minha autoimagem. Eu acho que fulano é melhor que eu. E a cura começa no momento em que você observa isso. No momento que você entende, opa, se eu sou filho de Deus, ele também é? Por que ele tem e eu não? Aí não é uma comparação, tá, gente? É observar aqui, ó. Aqui.
Eu tenho que olhar para mim, não tenho que olhar para o outro. Mas esses momentos de você observar faz parte, porque é aí que a cura começa, tá? Então, gente, olha só. Eu quero que vocês anotem 3 frases de merecimento. Se vocês tiverem como anotar agora, anotem, senão depois eu coloco lá no grupo, tá? Eu mereço prosperar. Eu mereço ser amada de forma saudável. Eu mereço uma vida plena e feliz. Essas frases não são mágicas, tá? Elas são como se fosse uma sementinha. Quanto mais você planta, quanto mais você rega essa sementinha, mais o seu sistema interno vai começar a observar. Opa! Aí ele começa a se reorganizar. Se tudo na vida é crença, tudo na vida é crença, é ou não é? Para pensar. Eu como arroz e feijão todos os dias no almoço. Pelo menos eu tento. No almoço, arroz, feijão, uma carne, uma salada, um omelete, alguma coisa. Mas tem que ter o arroz, o feijão, ou uma carne e uma salada, alguma coisa assim. Sempre, todos os dias. Por quê, gente? É uma crença. Eu fui criada assim, eu acredito que isso é ser saudável, isso é saudável. Eu acredito nisso, isso é uma crença. Essa crença minha é correta? Para mim é. Tem gente que não. Tem gente que não liga, pode comer pão na hora do almoço. Eu não. Eu falo, quer comer pão? Na janta. Um lanche. Mas não no almoço. No almoço tem que ser arroz e feijão. É uma crença minha. Mas quem disse que eu tô certa? Só eu. É a minha crença. Então, se a vida é feita de crença, eu acredito que comer arroz e feijão, porque alguém me ensinou e eu fiquei com isso até hoje, eu ensino para as minhas filhas. É uma crença minha. Agora, se eu aprendi que eu não mereço ter uma vida rica, eu não mereço morar numa mansão, numa casa que tem 5 banheiros, eu não mereço, não, se eu acredito que eu não mereço, eu não vou ter, porque essa é a minha crença. Então, tudo começa aqui dentro, tudo começa internamente, tudo. Se você está casado com um traste, e esse traste não te dá o que você merece, não te trata como a pessoa que você merece, é porque você não está achando que merece. Vocês conseguem entender? Eu estou tentando explicar de uma forma muito didática, mas eu quero que vocês coloquem no chat todas as dúvidas, tudo que vocês tiverem, porque nós vamos... Só estou terminando aqui e nós vamos começar a falar sobre... Quero ler todas as mensagens que vocês colocarem ali, porque o que tiver de dúvida nós vamos tirar. Então, se tudo isso é crença, como que eu mudo a minha crença de não merecimento? Que eu acredito que eu não mereço. Como que eu mudo? Começando a acreditar que eu mereço. Parece simples, né? Aí você pensa assim, mas parece simples falar, mas não é fácil. Aí vem essas frases: eu mereço prosperar, eu mereço ser amada, eu mereço uma vida plena e feliz, porque daí você está enfiando informação nova na tua mente, colocando informação. E tudo começa aqui dentro. Se eu me olho no espelho, eu tenho muita mancha, né, no rosto. Então, eu gosto de usar a base, não porque eu adoro me maquiar, não gosto muito de me maquiar, tenho preguiça, confesso, mas eu uso, ou então eu coloco aqueles filtros para tirar as manchas, porque, ou uma base, né, para tirar mancha, porque é uma coisa que me incomoda. Aí, se alguém fala para mim assim, ai, para, você não tem tanta mancha, você nem tem mancha, ai, não é feio, é bonito. Aí eu falo assim, ai, mas eu tenho, é feio. Eu tô falando para mim que é feio, minhas manchas. O problema está em quem? O problema está em mim, na minha autoimagem. Ai, eu tô gorda. Ai, eu tô não sei o quê. Quando eu fui fazer a faculdade, a pós-graduação em neurociência, eu falei assim,
Ah, mas eu vou fazer na PUC, né? Que é a melhor faculdade, não sei o quê, não sei o quê. Porque hoje em dia tem tanto cursinho em neurociência. Aí eu falei, ah, não, mas a PUC é muito difícil. Ai, não, não vou fazer na PUC, não. Na PUC é muito difícil, tem muita prova, tem TCC, tem não sei o quê. Aí, ainda uma hora ainda falou para mim na época, falou assim, tá, mas você é inteligente, você consegue fazer. Eu falei, ai, não, mas vai dar muito trabalho. Olha, gente. Ou seja, eu não mereço ter uma formação por uma faculdade. Falei, opa, Alessandra, vai fazer na PUC, sim. Entende? Aí, quando eu era mais nova, eu vou fazer tal coisa. Não, mas, ai, não, isso daí não é para qualquer um. Sabe? Então, a gente mesmo se sabota. Não existe isso, gente, de fulano ter dinheiro e eu não tenho porque fulano é melhor que eu. Nunca vai ser. Se eu acredito, se o meu sistema interno acredita que eu posso, eu posso. Confia. Merecimento é a porta que abre todas as outras leis espirituais, tá? Sem você achar que merece, sem o merecimento, você pode rezar, meditar, trabalhar duro, fazer tudo, nada vai se sustentar. Quando você entende que merece, o universo responde para você. Inclusive, ó, eu falei, né, que não é sobre vendas, mas eu preciso falar. Inclusive, isso é muito importante eu falar, no TAC tem aula específica sobre merecimento, né? O TAC é exatamente isso, é um desafio de 30 dias que vai reprogramar a sua mente e o seu campo energético, vai quebrar crenças limitantes, vai instalar um novo padrão de merecimento em você. Como se nós fôssemos Nós somos um computador, né? Nós somos um computador. E tudo aquilo que a gente vai instalando, que são as novas crenças dentro de nós, vai fazendo com que a gente seja melhor, seja mais equipado, seja, né? A não ser que você viva uma vida inteira do mesmo jeito, que você não mude, que você não melhore, que você não aprenda, que você não instale novos programas dentro de você. Aí você fica um computador daqueles velho antigo que não vai para frente. Então nós precisamos estar sempre instalando novos padrões na nossa vida. E o padrão de merecimento é o primeiro que você precisa instalar. É o mais importante. Porque, ó, eu já falei isso. Eu acho que a frase que vai ficar para nós hoje é: o merecimento é a porta que abre tudo. Quando você entende que merece, você vai ter. Gente, é incrível eu falar isso para vocês, porque eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva de que quando você quebra, sabe? Você quebra qualquer fala de parente, de tio, de irmão, de pai, de mãe, de ancestrais, que achavam que você é a pessoa que vai ganhar só isso na tua vida, vai ter só isso. Tem, até hoje, eu estava conversando com uma cliente esses dias, me lembrando dela aqui, ela nunca andou de avião, e ela até hoje acha que andar de avião é só para pessoa que... Não, aqui onde ela mora, tem muitas horas de um aeroporto, né, muito longe, e eu não sei por que cargas d'água a gente chegou nesse assunto, né, na consulta, não lembro. Ah, foi porque eu tinha visto uma viagem, né, na projeção de futuro, eu tinha falado para ela que ela ia fazer uma viagem, era uma viagem longa, e nossa, uma viagem muito longa, acredito que seja até de avião, porque o que me aparece aqui é que é uma viagem longa. Daí ela falou assim, nunca andei de avião. Ih, é ruim de andar de avião. Ela falou bem assim, nunca que eu vou andar de avião. Falei, como assim nunca vai andar de avião? Dela, bem capaz. Aqui onde eu moro, não tem como. Vocês entenderam, gente? Aí nós começamos a falar sobre isso. Aí foi por isso que me veio na cabeça, eu preciso falar sobre merecimento. Eu preciso falar sobre merecimento. Ela não se sente merecedora. Ela acha que ela não... Parece que ela vai andar de avião, mas nunca andar de avião é para rico. Não é para ela. Ó, deixa eu ver quais são as mensagens aqui. Olha, tem bastante.
A Patrícia falou... Ah, não, aqui é quando a gente estava falando lá do comecinho. Tudo no tempo certo, feiticeira linda. Ai, que coisa boa. A Patrícia falou sobre alimentação saudável, né? Que é o simples de todos os dias. A Flaviana, não sei no seu caso, mas às vezes a gente nem tinha o que comer. Sim, aí às vezes não tinha nem o que comer, daí vai falar que tem que comer saudável, comer o que tem, né? É bem isso mesmo. E isso, por mais que a gente não acredite, isso se tornam crenças na nossa vida, né? Gente, até crença de roupa. Por exemplo, para mim, na minha cabeça, há alguns anos atrás, olha que eu tenho até vergonha de falar isso. Tenho até vergonha de falar. Uma coisa que vocês vão achar que não tem nada a ver, mas tem. Alguns anos atrás, eu achava, eu acho que eu não tinha 40 ainda, mas eu achava que usar shortinho curto era para mocinha só. Eu já tinha 30 e tantos, quase 40, não lembro agora quantos anos eu tinha, mas já tinha 2 filhas. Isso aí é para mocinha nova, então para Kenga. Ai, gente, que ridículo, eu tenho vergonha de falar isso hoje. Aí, um belo dia eu falei, mas da onde que é essa informação que eu tenho na minha cabeça? Quem instalou essa informação aqui na minha cabeça? Não é meu. Isso não é meu. Ou eu ouvi da minha mãe, ou eu ouvi de alguém que eu achei que é verdade, mas não é meu. Não é meu. Eu não... Qual o problema? Se a pessoa quer usar um shortinho curtinho, o problema é dela. Por que eu tenho esse padrão na minha cabeça? Que usar shortinho é só para menina novinha, ou então é Kenga, ou então quer se aparecer. Ai, quando me caiu a ficha, eu falei assim, Alessandra, porque eu falo comigo mesma, tá, gente? Eu falo muito comigo. Aí eu falei, Alessandra, que pensamento retrógrado, que coisa feia você pensar assim. Aí mudei minha cabeça. Hoje em dia, bom, esse verão, não sei se eu vou colocar shortinho muito curto, porque, né, as pernas não estão aquelas coisas, mas voltei para academia. Se der tempo de ficar as pernas melhorzinhas assim, daí quem sabe. Vocês estão entendendo? Tipo, é uma crença ridícula. Então, muitas vezes a gente acredita em certas coisas que alguém colocou na nossa cabeça. Voltando aqui ao merecimento, por que eu não mereço usar um shortinho curtinho se eu quiser? Se tiver um calorão, por que eu tenho que usar um short comprido? Se o outro quer falar de mim, o problema é dele, não é meu. Entende? Outra pessoa também esses dias falou sobre regatinha. Estava de regatinha, vestido de regata. A Cleusa, vou falar. Ela está aí, ó, de regatinha. Há um tempo atrás, eu só usava cobrindo o braço. Por quê? Não sei, será que é porque alguém falava que era feio ou porque... Gente, são tantas bobeirinhas que a gente tem instalado aqui dentro, que se a gente começar a olhar o que tem instalado de caca aqui dentro, e começar a tirar as cacas que tem, e colocar coisa boa, a vida muda. Porque tudo começa no invisível, tudo começa no mental. Vamos lá. Esses contratos vêm de geração em geração. Isso mesmo, Virgínia. A gente falou lá na outra aula, acho que faltou algumas mensagens. A gente falou lá na outra aula sobre isso. Às vezes, vem pessoas, a gente mesmo fez contrato, pacto, né, de escassez, ou de que nunca vai ser feliz no amor, e está vivendo isso até hoje. A Virgínia, na realidade, então, mesmo, a gente, sim, a gente mesmo. Por isso tem aquele ditado, eu sou o meu próprio algoz. Eu sou o meu próprio... Nós somos os nossos maiores inimigos, gente, se a gente parar para pensar. Então, que tal a gente parar de ser o nosso próprio inimigo e começar a olhar e falar assim, não, eu mereço isso. Eu quero isso, eu vou ter. Tinha uma época que eu pensava assim, não sei se para vocês como que é, depende de como foi criado, mas tinha uma época que eu achava, na primeira escola que eu trabalhei, a minha diretora, e depois eu fui diretora da mesma escola, olha só que legal,
a minha diretora, que era uma pessoa que tinha mais dinheiro, não sei o quê, ela tinha banheira na casa dela. Por que eu sei? Porque um dia ela fez uma reunião lá, e daí eu fui no banheiro e tinha banheira. Eu dei aula, isso faz mais de 20 anos atrás, gente. Eu entrei no banheiro dela, falei, ela tem uma banheira de hidromassagem. Eu achei aquilo muito rico. Eu falei, ela é muito rica. Ela tem uma banheira, o marido dela tem um carro, ela tem outro carro. Então, aquilo para mim, né, era o máximo. E eu falava, eu quero ter uma banheira. Aí, um dia, eu conversando, não sei como, com a minha mãe, acho, falei assim, nossa, eu quero colocar uma banheira, né, na minha casa. Aí minha mãe falou assim, pra que banheira? Banheira gasta muito, banheira não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Eu quero ter uma banheira, eu vou ter uma banheira. Aí minha mãe, ai, para, banheira é coisa de rico. Eu falei, mãe, eu vou ser rica. E ponto final. Aí minha mãe fez assim, né, tipo, falei, vamos mudar esse merecimento aí? Entende? Então, parece bobeira, para o outro pode ser uma bobeira, mas comece a observar o que você acha que é merecedor e o que você acha que não é merecedor. Eu tenho a banheira na minha casa. Mas, por que eu tenho? Porque eu consegui dinheiro para ter? Porque eu senti que eu merecia ter uma banheira. E eu vou ter uma banheira. E não sei, as coisas começaram a acontecer. E resumindo, eu tenho. Aí você pensa, mas aí a gente começa a colocar justificativa. Não, não precisa de justificativa. Eu só tenho porque eu senti um dia que eu merecia. E ponto final. Desde uma roupinha, de uma blusa, sei lá, de um celular melhor, de um computador melhor. Eu mereço. Um dia eu falei, meu computador via dando problema, eu falei assim, eu mereço um computador melhor. Credo. Agora, eu uso essa palavra para tudo. O que eu quero comprar, eu falo, eu mereço tal coisa. E tal coisa chega para mim. É incrível, gente. Ó, a Paty. Minha família vivia falando que eu tinha espírito de rica. Ótimo. Ótimo. É assim que tem que ser. Não existe por que um merece e o outro não. Todos nós merecemos. Como posso curar isso? Agora é a melhor parte. É simples. Quando você identifica, você já começou o processo de cura. Então, a parte mais fácil, gente, quer dizer, a parte mais difícil é identificar. Identificar aquilo. Isso pode ser a coisa mais simples do mundo, como a coisa mais cara do mundo, né? Podemos falar aí sobre uma blusinha nova ou uma casa com 5 banheiros. Um carrinho melhor ou um carrão importado chiquérrimo. Um marido melhor, um namorado melhor. O que precisa é a gente se colocar como merecedor. Então, a lei, quando eu falo em lei espiritual do merecimento, porque na Bíblia fala, eu falo aqui da Bíblia, não que a Bíblia seja o meu instrumento, um livro sagrado, mas não é só a Bíblia, né, que a gente estuda vários outros livros sagrados. Mas por que eu falo tanto da Bíblia? Porque a Bíblia é o livro mais lido no mundo. Né? Muitas pessoas acreditam na Bíblia, então por isso que eu trago muita referência da Bíblia mesmo. E na Bíblia o que mais tem é versículo que fala sobre merecimento. É ou não é? Aí a gente tá lá, pobre de maré, ou então com relacionamento abusivo, apanhando do marido, do namorado, do enfim, ou sendo traída, e a gente acha assim, ai, mas é porque fulano não vale nada. Ai, eu sou uma vítima, eu tô com esse fulano, meu Deus. Nós não somos vítimas, tudo que está acontecendo é nossa culpa, tanto para o bem como para o mal. Se eu tô com esse fulano, é porque eu não tive coragem de mandar o fulano ir passear, é porque eu não tive coragem de me olhar no espelho e falar assim, eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou merecedora de um fulano melhor. Bater no peito, assim, sabe? Por isso que eu falo, dá o primeiro passo que o caminho se abre, gente. Só que o que a gente precisa é acreditar em nós.
Confiar que a gente é poderoso, poderosa. Confiar que nós temos direito. Passar num restaurante caro e olhar aquele restaurante e falar assim, ai, nunca vou poder vir aqui. Não, não é para falar assim. É passar num restaurante caro e falar assim, eu vou vir almoçar aqui. Eu vou vir jantar nesse lugar aqui, porque eu mereço. E começar a colocar isso dentro da tua cabeça. E você vai ver que a sua vida começa a movimentar até você ir lá. Até chegar o dia de você ir lá naquele restaurante. Não é mágica. É colocar a informação correta dentro de você, dentro da sua mente. A nossa mente, até vou ver se eu acho aquela mensagem que tem bem bonita, que eu já postei várias vezes. A nossa mente pode ser o nosso maior aliado, como pode ser o nosso maior inimigo. Depende de como a gente induz a nossa mente. Conversando com a minha sobrinha esses dias, que a minha sobrinha ama, ela tem a mesma idade da Laura, ama esses assuntos, inclusive ela vai assistir essa aula, ela não assiste, não está assistindo agora porque ela dorme muito cedo, mas ela ama esses assuntos. Ela fala, tia, tá tudo no mindset. Ela fala bem assim, eu acho um sarro, eu falo, tá assim, tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, gente. Se eu posso, é porque eu acredito aqui dentro que eu posso. Se eu não posso, é porque eu acredito aqui dentro que eu não posso. E eu quero que vocês falem agora. Vamos deixar essa aula um debate? Pelo menos uns 10, 15 minutinhos aí para a gente falar o que vocês pensam, para a gente ver se vocês entenderam o que eu quis dizer, se está fazendo sentido, se vocês estão achando que eu sou uma louca. O que vocês quiserem, eu quero que vocês compartilhem comigo. E outra, tudo que você já tem, isso é frase de caminhão, né? Parece que essa frase eu já li em algum caminhão. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, um dia você sonhou com isso. Um dia você desejou o que você tem. Um dia você sentiu que merecia. Então, por que você não tem mais do que o que você tem? Será que é porque será que é porque você nunca pensou que merece? Né? É aqui que começa. Daí você fala para mim, tá, Alessandra, mas eu vou pensar que eu sou merecedora, mas o dinheiro vai vir da onde? Ele vem. É tão louco. Por que eu falo sobre isso? Por que eu falei lá no começo? Eu quero ensinar sobre isso para as pessoas. O quanto mais pessoas aprenderem, mudarem as suas vidas, mais feliz eu vou estar. Por quê? Já aconteceu quantas vezes comigo de eu não ter o dinheiro para pagar tal conta e eu tá ali, ó. Eu sei que vai vir o dinheiro porque eu mereço, porque eu sei que vem e ficar tranquila. Por mais que às vezes desse um medinho, né? Daqui a pouco o dinheiro aparecia. De alguma forma. Já teve vezes de entrar dinheiro na minha conta e eu ligar para o gerente e falar assim, da onde esse dinheiro? E teve uma vez que era um seguro, não sei o que, que eu nunca tinha pago na minha vida, um seguro de não sei o que, veio aquele dinheiro para mim. Outra vez foi um dinheiro, agora eu não vou lembrar do que. Aí liguei para o gerente e falei assim, porque vai que eu gasto esse dinheiro, daí depois eu tenho que devolver, né? Aí o gerente falou, não, é seu mesmo. Do nada, gente, do nada. Mas por que que veio? Porque antes eu pensei assim, vai vir de algum lugar. E vem, o universo se transforma. Quando você coloca teu pé e você confia, vem. Não é mágica, não é feitiçaria, não é magia. É energia. É só energia. Vocês estão falando demais. Para. Psh, quieta. Quieta, Jaciara. Quieta, Flaviana. Ninguém quer falar nada mesmo, né? Mas vocês entenderam? Vocês concordam comigo, pelo menos? Josi vai falar. Uma das duas Josi vai querer falar. A Gleice tá tão quietinha, não sei por quê. Patrícia.
Vocês acham que eu tô doida, gente? Não, não é só merecimento, não. Como é que é? É karma, ou é porque Deus foi mais legal com uns do que com os outros. Porque Deus decidiu colocar uns mendigos na rua e outros morando em mansão. Que Deus é esse, gente, que vai fazer um negócio desse com as pessoas? Então, se a gente acredita que pode, a gente pode. Será que essas pessoas estão morando na rua porque falta de merecimento? É de se pensar, não é? Meninas, quem quer falar? Ninguém? Tem duas frases aqui que está na Bíblia, né? Ó, uma frase que fala sobre que a gente precisa se abrir, acreditar e agir para que aquilo aconteça. Está escrito na Bíblia também, eu já falei dela na outra aula. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Essa frase fala que a gente precisa se abrir para conseguir alguma coisa, acreditar naquilo e agir para receber o que a gente merece, né? É uma frase que também, se a gente for prestar bastante atenção, ela fala de merecimento. Tem uma outra frase que também, que eu acredito que fala de merecimento, é assim, ó, cada um recebe a sua recompensa de acordo com o que faz. Aí você pode pensar de várias formas, de acordo com o que faz, como assim? Será que se você trabalha, você recebe? Não, não é sobre isso. Fala sobre merecimento como consequência daquilo que você planta, como merecimento daquilo que você vibra, como você age, entende? Então, tudo o que se você, eu não sei se foi a Virgínia ou foi a Patrícia que falou, como curar isso? Foi a Virgínia. Como curar? Primeiro passo, gente, é reprogramar a mente. Por isso que eu falei do TAC. O TAC é maravilhoso para isso, porque são aulas uma atrás da outra que vão fazer com que você reprograme a sua mente. Cada dia, com uma técnica, você vai inserir novas informações na tua mente. Mas, se você não está no TAC, se você quiser, você pode participar, né? Você pode participar desse desafio. Mas se você não está, você começa fazendo como a Flaviana, profetizando que sou merecedora de tudo que é bom na minha vida. Sim. Por quê? Você fala uma vez, duas vezes, eu sou merecedora de ser feliz, eu sou merecedora de ter um relacionamento saudável. Você fala uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes, daqui a pouco a tua mente começa a acreditar naquilo. Não é de uma hora para outra, não é falar uma vez e pronto também, tá, gente? Se alguém, a Virgínia ou a Patrícia falou, a Patrícia, minha família vivia falando que eu tinha espírito de rica. Ótimo! Começa a falar para tua mente que você é rica. Eu sou rica, eu sou próspera, eu sou milionária. Começa a falar. Inclusive, já deixo a indicação aqui para vocês, gente. Amo esse livro. Nós vamos começar a fazer as nossas aulas quinzenais baseadas em alguns livros, que eu quero, daqui a um tempo, eu quero focar mais na prosperidade. Ainda a gente está falando de uma forma geral, né, sobre esse desenvolvimento da espiritualidade, essa expansão de consciência. Depois eu vou começar a falar mais específico, porque tem bastante gente falando para mim, né, que precisa dar um gás aí na vida financeira. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas esse livro já fica como indicação. Esse livro é incrível para você mudar a forma como você acredita que merece viver. Aqui fala do termostato, que a gente precisa elevar o nosso termostato e não abaixar. Elevar quer dizer o quê? Onde que eu me sinto melhor? Junto com as pessoas mais escassas? Ou eu me sinto melhor num shopping, por exemplo? Fala muito disso. De você analisar, aumentar o seu termostato. Frequentar lugares mais caros. Mas eu não tenho... Mas isso é mais com relação à prosperidade, tá, gente? Mas vamos falar sobre qualquer outra coisa, sobre relacionamento. Se você só acredita que você merece uma pessoa que te trai, uma pessoa que não te trata bem, que não te dá presente, ou que não
não te fala palavras carinhosas. É só isso que você vai ter. Então, comece a aumentar, melhorar, como é que fala? Elevar o seu termostato. Tá bom, meus amores? Daqui 15 dias a gente se encontra de novo com outro assunto, mas na mesma linha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa 1h30, mais, né? Deu mais, porque nós ficamos meia hora batendo papo no começo. Espero que esse tempo comigo não tenha sido um tempo perdido e muito ao contrário, que tenha sido um tempo aí de expansão, de crescimento, de olhar a sua vida com outros olhos, né? Começar a pensar que você merece mais, que você não veio nesse mundo só para pagar boleto, sofrer e ficar velha, doente e morrer. Não é só para isso que a gente veio aqui, gente, pelo amor de Deus. Nós viemos para muita coisa, muita coisa. Acreditem. Tá bom? Um beijo. Amo vocês e sou feliz demais por ter vocês na minha vida. E nós também de ter você na nossa vida. Ai, que gostoso. Amo, gente. Amo, amo, amo. Sou muito mais feliz depois que eu decidi fazer o que eu gosto. Depois que eu decidi ser meio bruxa mesmo, ser meio feiticeira mesmo. Tá bom? Cada Amo encontro vocês. um pouquinho com você. Que, Josi? Não ouvi, desculpa. Cada encontro a gente aprende um pouco com você. Ai, que bom. E vocês me ensinam muito também. Obrigada. Tá, gente? Obrigada, meninas. Obrigado. Fiquem com Deus. Durmam bem. E amanhã nós estamos de novo lá na live. Até amanhã. Até. Ficou com Beijo.